Bom, essa é a segunda parte do nosso estudo daquele diálogo de Jesus com a religião, com Nicodemos, com os religiosos. Vimos já na primeira parte que o Nicodemos ficou impressionado porque Jesus disse, em outras palavras, que a religião dele não o salvaria, que o fato dele, Nicodemos, ser fariseu, não o salvaria, ele necessitaria, como todos necessitam, nascer de novo. E aí Jesus ensina Nicodemos, instrui Nicodemos que aquela obra é uma obra do Espírito Santo. Nós paramos no verso 7, vamos retomar aqui no versículo 8, e Jesus prossegue dizendo: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe que não tem como controlar o vento. Teve uma política no Brasil que disse certa feita que ainda não tinham descoberto como estocar vento, não é? Mas o fato é que na alegoria de Jesus, e ele está comparando com o Espírito Santo, a obra de Deus na salvação é soberana. Ela não tem controle humano. Eu não consigo converter você, impossível. Eu não consigo converter um filho. Às vezes eu converso com pais que estão decepcionados, com os filhos que já têm uma certa idade, muitas vezes foram criados na igreja, na escolinha da igreja, na escolinha bíblica dominical da igreja, e não se converteram, não desceram as águas do batismo. E eu olho para esses pais e eu digo, mas por que vocês estão tristes? Ah, porque eu não consegui levar o meu filho a Jesus. Mas quem conseguiu? Isso é impossível. Ninguém converte ninguém. A conversão é uma obra soberana de Deus e ela é restringida ao Espírito Santo. O vento assopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe como ele opera. Ele precisa da palavra, a matéria-prima é a palavra, por isso que nós temos que pregar o Evangelho, por isso que Jesus diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas aquela obra misteriosa, soberana, que acontece dentro do coração de uma pessoa, é obra do Espírito Santo. Nós não temos autonomia com o vento, nós não podemos dizer ao vento, dar a ele uma direção. A mesma coisa o Espírito. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Na hora que acontece aquela obra, aquele milagre, o novo nascimento, nós não sabemos para onde o Senhor nos levará e nem para onde Ele levará aquela pessoa que nasceu de novo. Aí o Nicodemos pergunta de novo, mas como pode ser isso? Veja que a religião, ela sempre quer ter o controle de tudo. A religião quer ter o controle até do Espírito Santo. Ela controla pessoas, ela coloca todo mundo debaixo das suas asas, ou do seu jugo de ferro, do seu domínio, do seu controle, e ela quer fazer isso com o Espírito Santo. Nicodemos diz, mas como que pode? Como assim? Não sabe de onde vem nem para onde vai? Como assim o Espírito Santo é como o vento? Como assim existe essa autonomia do Espírito Santo tomar uma pessoa, levá-la ao novo nascimento? Aí Jesus, agora é Jesus que é irônico com ele, Jesus responde e diz, tu és mestre Israel e não sabe isso? Estuda a sua Bíblia. Na sua igreja vocês vivem estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, tentando interpretar a Bíblia, ficam categorizando, sistematizando a Bíblia, dizendo coisas que vocês não entendem, e você não entende a lógica mais simples do Evangelho, que é a obra do Espírito Santo dentro do coração de uma pessoa, que quando ele de fato opera e age, ele toma a vida dessa pessoa e no coração ele conduz essa pessoa, que a partir daquele momento ela já nem sabe mais para onde vai, e ela nem está preocupada com isso, porque uma pessoa nascida de novo verdadeiramente, ela se colocou tão dependente de Deus, ela se entregou tanto a Deus em confiança, em fé, em crença,
que ela já nem se preocupa mais. É como um filho que segura na mão do pai e não sabe para onde o pai está levando, mas ele sabe que está com o pai. Então, se ele está com o pai, está tudo resolvido. Assim é o novo nascimento, minha gente. Assim é a obra do Espírito Santo, assim é quando nós nos convertemos. Quem controla as nossas vidas é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Quem nos conduz é Deus. Quem nos inspira é Deus. Quem nos dirige é Deus. Aí Jesus prossegue. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nós quem aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, Nicodemos fala nós em nome dele e da religião. Jesus fala nós falando em nome dele, falando em nome do Pai, falando em nome do Espírito Santo. Nós, aqui eu, Filho, o Pai que me enviou e o Espírito Santo quem faz as obras, sabemos e testificamos o que vimos. As coisas como elas são. É assim que é. Não é do jeito que a tua religião interpretou. Não é do jeito que a tua religião acha que é. Não é do jeito que a sua denominação acha. É do nosso jeito. Jesus está falando, eu sou o Criador, eu sou antes de todas as coisas. Agora, vocês aí não aceitam o nosso testemunho. Vocês fazem do jeito de vocês, vocês criaram essa mega estrutura, vocês produziram tudo isso é tudo invencionice, isso é tudo da cabeça de vocês, por motivos escusos até. Eu poderia daqui abrir uma seara, entrar, por exemplo, nas motivações erradas, de controle. Eu prefiro até parar por aqui, porque se eu falar vai ofender as pessoas. Mas o que Jesus está dizendo é, vocês não entendem, você, Nicodemos, e as religiões não entendem como acontecem as coisas no mundo espiritual. Por quê? Porque vocês criaram esse mecanismo. Vocês estão dentro dessa caixinha, vocês criaram essas coisas todas e não conseguem compreender a simplicidade de como as coisas de fato são. E se eu falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu nem falei tudo, Nicodemos, eu estou dando um exemplo aqui, outro ali, fazendo uma analogia aqui, outra ali, e você já está bobo, impactado com isso. Se eu falar mesmo, se eu abrir as coisas como elas são, você vai cair duro, você vai infartar aqui, extasiado das grandezas, você não vai nem entender o que eu tenho para falar. Ora, mas eu vou falar um pouquinho, Jesus está dizendo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Sabe qual é, Nicodemos? Vamos começar a conversa pelo começo. Tudo que a religião inventou da cabeça, do concílio, da reunião, da cabeça de alguém que achou que a coisa era daquele jeito. Mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando com propriedade, com autoridade de alguém que desceu do céu. Vocês nunca foram lá para saber, nenhum homem foi. Mas eu, Jesus, eu trago para vocês as revelações de coisas que desci do céu, vi lá no céu. Gente, isso é maravilhoso. Sabe, eu amo o Evangelho, eu amo a graça de Deus, eu amo a palavra de Deus. Por tudo e por isso, porque eu sei que essa revelação foi trazida do céu por Jesus. Quando eu leio Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, por exemplo, pegar uma palavra aleatória, trazê-la aqui à baila para a nossa exemplificação, Jesus fala assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não se preocupe com essas coisas. Está ali pelo capítulo 6, a partir do versículo 23. Porque o vosso Pai sabe das coisas que vocês necessitam antes de vocês pedirem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal.
não andeis, pois, inquietos. Isso é maravilhoso. Isso não é uma religião que inventou. Quando Jesus fala de oração, quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Isso não foi inventado. A religião inventou a reza. Você ficar ali falando, repetindo, aquela coisa cansativa, enjoativa. Aí Jesus fala de oração assim, olha, quando você quiser uma coisa, uma bênção, uma graça, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. É maravilhoso, gente, porque desceu do céu. Porque quem falou foi Jesus, porque é simples. Porque não tem ritualísticas, não tem liturgia. Ah, tem que ajoelhar. Jesus não disse que tinha que ajoelhar. Tem que orar de pé. Jesus não disse que tem que orar de pé. Tem que levantar a mão. Jesus não falou nada disso. Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Orar é falar. O que é oração, pastor? A definição mais simples de oração é uma conversa minha com Deus. De pé, sentado, de joelho, isso não importa. Isso quem inventou foi a religião. O que Jesus ensinou é que quando eu tenho uma necessidade, eu converso com Deus. Entrar no aposento, fechar a porta, é você e Deus. Ninguém precisa saber do que você conversa com Deus. Sua oração é sua, é única, é particular, é de foro íntimo e acabou. Se tiver que confessar algum pecado, você confessa para Deus. Se você tiver que pedir alguma coisa, você peça para Deus. Se você tiver que desabafar, você desabafa para Deus, é você e Deus. E quando você terminar aquela oração, saiba que teu Pai te recompensará. Isso é evangelho. É isso que Jesus está falando. Olha, o que eu trouxe, ninguém, nem a religião, nem você, Nicodemos, nem os religiosos, nem a religião, ninguém subiu no céu para saber como é, mas aqui está quem desceu do céu. Eu vim contar para vocês como as coisas foram estabelecidas no céu. Então você pode seguir as Escrituras, meu irmão, minha irmã, meu colega religioso. Siga os evangelhos, siga as palavras de Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus introduz o principal motivo do evangelho, a salvação. A salvação. A religião lida com questões dessa vida, da temporalidade, dessa existência. Mas o evangelho trata exclusivamente da salvação. Claro que ele trata também de coisas do cotidiano, mas o principal é a salvação. Por isso que Jesus veio. E nós vamos ver isso na terceira parte. Foi o amor de Deus quem enviou Jesus para ser o nosso Salvador. A diferença da religião para o evangelho é que na religião o homem levanta as mãos para os céus e tenta alcançar Deus. No evangelho, Deus estende as mãos e alcança o homem, abraça o homem em Jesus Cristo, seu Filho amado. É impossível que o homem levante as mãos e alcance o trono de Deus, mas é perfeitamente possível que Deus estenda as mãos e encontre o ser humano, encontre a mim e a você no pior abismo, porque Ele tem mãos estendidas, braço poderoso para nos salvar.